22, versículo 21. O título da leitura diz: O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Amém? Um dia, todos nós já fizemos ou fazemos a seguinte pergunta: como saber que é Deus quem está falando conosco? Geralmente, quando nós precisamos que Deus ele fale com a gente, a nossa vontade, o nosso desejo era que Deus ele descesse e falasse diretamente com a gente. Tipo, não é em espírito, mas é falar de fato, de verdade. Como uma pessoa, ela conversa com uma outra face a face. Até porque se fosse assim, seria mais fácil para nós entendermos o que é ou não é a vontade de quem. Mas existem situações que Deus ele falta perguntar para o ser humano assim: você quer que eu desenhe? Para que eu possa falar para você que isso está certo ou que está o quê? Errado. Mas quando algo está para dar errado ou para dar certo, Deus ele em todos os momentos da nossa vida ele dá sinais de que alguma coisa está certo ou sinais de que alguma coisa está o quê? Errado. Amém? Em todos os momentos acontecem situações na nossa vida que aquela situação que está acontecendo é Deus falando alguma coisa, é Deus mostrando alguma coisa, é Deus ele querendo mostrar para a gente que aquela situação não vai dar nada bem. Só que quando a pessoa ela se encontra, vamos dizer assim, cega espiritualmente, ela fica meio que impedida de enxergar que aquilo não vai acabar bem. Mas é tipo, vivemos num mundo tão difícil hoje em dia que as pessoas elas trocam o certo pelo quê? Pelo errado. Não ouvem a voz de quem? Não escutam a voz de Deus. Age mais pelo coração do que pela razão. E ela, quando ela está agindo pelo coração, você pode falar, você pode mostrar, que ainda assim vai ser difícil do homem entender que o passo que ele está dando é um passo para a sua própria destruição. E com Balaão foi assim. Deus ele queria falar com ele, mas ele não conseguiu o quê? Oi, gente? Ou entender. Ouvir, mas ele não conseguiu entender. Olha o que diz aqui, versículo 21. Olha o que diz: então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de quem? A ira de quem? Peraí, se acendeu
vontade. Mas é assim: seja feita a minha, quer dizer, a vontade do homem. E na maioria das vezes o que prevalece ou o que tem prevalecido é a vontade do homem e não a vontade de Deus. Por isso é que muitas coisas acontecem ou têm acontecido na vida de muitas pessoas porque não tem sido feita a vontade de Deus, mas tem sido feita a sua vontade. E aí, quando é feita a vontade dela, que é a vontade e os anseios do seu coração, que a Bíblia diz que o coração ele é corrupto, e diz desesperadamente corrupto. Ele diz: quem conhecerá? Quem conhece o seu próprio coração? Ninguém é capaz de conhecer a si próprio. Nem tanto que, por exemplo, o ser humano ele não tem medo de um animal, mas ele tem medo de um outro ser humano. O animal, na sua grande maioria, ele só é capaz de fazer um mal para outra pessoa se ele fizer alguma coisa que o ameace. Mas ele não vai tocar no ser humano se ele não tocar naquele animal. Mas nós vivemos em um mundo em que um ser humano, ou seja, uma pessoa, ela não consegue mais confiar umas nas outras. Vivemos num mundo tão imundo que um filho não pode confiar mais em quem? No pai. Porque o pai, quem deveria defender os seus filhos, estão estuprando, matando, tirando a própria vida. Ou não é? Nós vemos todos os dias o filho que ofende o pai, que ofende a mãe, que mata o pai, que mata a mãe, tudo em nome do Deus dinheiro, ou tudo em nome do poder. É o mundo que nós vivemos, ou seja, o mundo não pode mais confiar em quem? A que ponto que o mundo ele chegou e que o mundo ele está. E quando nós lembramos das palavras de Jesus, quando ele diz assim: não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Peraí, quando a Bíblia ela diz não vos assusteis, porque ainda não é o fim, isso quer dizer que não é só isso que vai acontecer. Tem coisas que vão ainda acontecer, situações iguais ou situações piores vão o que? Acontecer. Porque nós vivemos num mundo onde a voz de Deus para o ser humano não vale mais absolutamente nada. O que vale é o que ele pensa, o que vale é o que ele sente, e ele não se preocupa com o que Deus quer ou com o que Deus pensa. E o pior é tudo para o bem do próprio homem. É tudo para o bem. O Evangelho ele está se caminhando por um caminho tão escuro, tão difícil de se viver. Quanto mais você prega a verdade e ensina a verdade, mais inimigos você cria, mais pessoas que são contrárias ao que você pensa começam a crescer, a enumerar. Porque hoje em dia as pessoas elas estão dentro das igrejas, elas estão mais preocupadas em ouvir aquilo que elas têm vontade de ouvir, mas não querem ouvir aquilo que Deus quer ou que Deus tem a falar com ela, ou a mostrar para ela através da palavra. Porque as pessoas hoje em dia elas são muito emotivas.
que é uma pessoa emotiva? A pessoa emotiva é aquela pessoa que qualquer coisa é o suficiente para entristecer o coração dela. Se alguém fala para ela uma palavra, ela já está triste porque alguém ofendeu a ela com palavras. Se alguém passar por ela na rua e não cumprimentar ela com a paz do Senhor Jesus, ela já diz assim: o fulano está de mal de mim, eu também estou de mal dele agora. Às vezes não foi nada daquilo. Um dia você já passou por alguém na rua e a pessoa te cumprimentou e você nem sequer entendeu o que aquela pessoa falou com você, e daqui a pouco a pessoa chega para você e diz: eu falei com você, você nem falou comigo. Aí você diz assim: eu não vi. Já aconteceu com você? Já. É normal isso acontecer. Geralmente você está concentrado em alguma coisa, está pensando demais em alguma coisa e você não prestou atenção que alguém te cumprimentou, que alguém falou com você, mas aquilo é o suficiente para você fazer inimigos. É o mundo que nós vivemos, porque as pessoas, elas são muito cheias de não me toque, não pode isso, não pode aquilo, mas quando faz a vontade dela, aquilo que ela quer, aquilo é o suficiente para agradar. Então Deus tentou falar com Balaão, mas ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. Versículo 22 diz: o anjo acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversários. Olha, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com quem? Com ele. Viu, pois, o jumento, o anjo de quem? Do Senhor, parado num caminho com a sua espada desembainhada na mão. Olha só. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo, então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar aonde? O caminho. Você entendeu aqui essa parte aqui? Não. A jumenta viu o anjo, mas Balaão o quê? Balaão não viu. Quem tem mais sabedoria, jumenta ou ser humano? Ser humano tem mais. Mas o jumento, ou a jumenta, viu o anjo, mas Balaão não. Quantas pessoas estão assim? Elas não estão conseguindo ver o anjo. O anjo que quer desviar ela da morte, o anjo que quer tirar ela da morte, o anjo que quer fazer um milagre na vida dela, o anjo que está falando, que está mostrando, o anjo que quer fazer ela sair daquela direção, sair daquele caminho, mas está igual Balaão, não está conseguindo ver, porque essa é a maior prova de que Deus fala, mas ela não consegue mais o que? Ouvir. Isso é muito comum para os dias de hoje. Isso é muito comum. Deus está falando, mas a pessoa, ela não consegue o quê? Ela não consegue ouvir. Deus está mostrando que o caminho que ela está andando está errado, mas ela não consegue ver. E aí quando a pessoa ela não está bem, ela começa a encontrar defeito em tudo e em todos, mas não consegue ver sua própria falha, não consegue entender que quem precisa de ajuda é ela, quem necessita de orientação é ela, quem está fora do caminho, quem está fora da direção é ela. É o cristianismo de hoje em dia. Você vai falar para alguém hoje em dia, no mundo que a gente vive, ó, isso aí está errado, ela já diz assim: olha, fulano está contra mim, fulano está com inveja de mim.
de eu ser pastor que Deus ele não pode te usar para você falar alguma coisa comigo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. Nada a ver. Quando a pessoa está mal com Deus, ela não consegue entender o óbvio e o verdadeiro. Ela consegue ver tudo com maus olhos. Tudo com maus olhos. Se ela ouve uma palavra, ela acha que aquilo é contra ela. Ela não está de acordo com aquilo. Eu coloquei um vídeo no Instagram por esses dias aí, e eu dizendo o título da mensagem, a direção da mensagem é: não confie em homens, confie somente em quem? Em Deus, na palavra de Deus. Aí uma mulher foi lá e fez um texto grandão abaixo do vídeo, e ela disse assim: tudo mentira, eu confio muito no meu filho. O meu filho que saiu da minha barriga, que ficou durante 9 meses. O que tem a ver uma coisa com o quê? Eu entendi que ela quis dizer que no filho dela ela poderia o quê? Ela poderia confiar. Mas a questão da mensagem não era aquilo ali. A questão da mensagem era o homem confiar em si próprio, na sua própria inteligência, na sua própria capacidade. O homem ele tem que confiar em quem? Em Deus. Mas aí quando a pessoa ela está machucada, quando a pessoa ela está meio desorientada, desnorteada, aí ela entende tudo ao quê? Tudo ao contrário. Quando você fala a verdade para alguém e aquela pessoa não está preparada, ela não quer ouvir a verdade, aquilo ali já é o suficiente para ela virar o seu inimigo. Bloqueia da rede social, bloqueia do WhatsApp, some, não conversa mais, acabou. É assim que o mundo ele vive hoje em dia. Onde as pessoas elas não conseguem enxergar o óbvio. Quer dizer, Deus está mostrando para mim, mas não está mostrando para ela. Quer dizer, Deus estava falando com a jumenta, mas não estava conseguindo falar com quem? Com Balaão. Gente, será que nós muitas das vezes não estamos igual a Balaão? Eu estou falando nós. Quando se fala nós, é o coletivo, é a igreja, somos todos nós. Não é 1, 2, mas nós. Porque a palavra que está sendo falada aqui agora não é para mim, não é para você. É para quem? Para todos nós. Isso aqui não é indireta para um, para outro, não. O que Deus está falando é para todos. Será que nós não estamos igual a Balaão? Será que não tem um jumentinho por aí tentando falar com a gente, mas a gente não está conseguindo o quê? Ouvir ou entender o que Deus está querendo falar, mostrar? Será que nós somos os donos da razão e não somos capazes? Ou não precisamos ouvir ninguém, nem dar ouvidos para ninguém? Né? E aí diz assim mais, versículo. Qual versículo a gente parou, gente? 24. Oi? 24. Vamos lá. Em nome de Jesus. 24. Mas o anjo de quem? Vamos lá, gente, a igreja, vamos lá. Mas o anjo de quem? Pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e do outro lado. Vindo, pois, a jumenta, o anjo de quem? Conseu-se contra o muro e cumprimentou contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-lo. Quer dizer, a jumentinha tentando falar com ele, mas o que ele fazia com a jumentinha? Ele espancava a jumentinha. Essa palavra é forte demais, gente. Quantos nós estamos espancando porque está tentando falar alguma coisa para a gente? Quantos nós
termo da palavra, gente. Nós somos o que às vezes? Não é ignorante, não. Gente, entende uma coisa? Ser educado é uma coisa, ser ignorante é o que? É outro. Mas o ser ignorante no sentido espiritual é não entender aquilo que Deus está falando com a gente e ainda condenar os outros ainda por tentar nos ajudar. Sabe qual é o problema do mundo hoje em dia, pessoal? A ignorância é muito grande. Sabe por que o mundo está do jeito que está? Por causa da ignorância do próprio homem. Porque quantos jumentinhos como esse já apareceram para alertar o homem de alguma coisa, mas ao invés de ele dar ouvido àquele jumentinho, ele fez o que com o jumentinho? Ele espancou. Tem batido no jumentinho. Deus, ele tem tentado mostrar, ensinar de alguma forma, mas a pessoa está num grau de ignorância tão grande que em vez de ela dar ouvidos, ela começa o quê? A espancar. Tipo, ora, para que você entrou aqui? E a jumentinha obedecendo o que o anjo estava mandando ela fazer. Eu tenho que falar com o Balaão, mas Balaão não dá. Mas o que Balaão queria? Ele queria o que nós queremos muitas das vezes. A gente às vezes não quer que Deus, a gente não quer abrir a Bíblia e Deus falar. Ele assim, a gente quer que Deus fale assim: fulano, não faz isso, não faz aquilo, fulano vai dar certo, fulano vai dar errado. É assim que a gente quer que Deus fale com a gente muitas vezes. Balaão queria desse jeito. E diz mais, versículo 26. Então o anjo de quem? Passou mais adiante e pôs-se num lugar o quê? Onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para o quê? Gente, o anjo queria falar com Balaão de qualquer. E aí, engraçado que os caminhos de Balaão só iam o quê? Você não entendeu ainda, né? O caminho dele é como se você estivesse caminhando numa direção certa, mas os seus caminhos só vai se fechando. Sabe o que é isso aqui? Os caminhos se fechando é quando Deus não consegue falar mais com a gente. Aí começa a vir situações, começa a vir dificuldades, começa a acontecer coisas na nossa vida que às vezes a gente pergunta assim: por que disso? Por que daquilo? Porque Deus está fazendo os nossos caminhos se estreitar. Tipo assim, Ele está fazendo a situação apertar. Ele está fazendo as coisas ficarem estreitas. Eu estava no hospital essa semana, fui levar o Pedro no hospital. E aí, eu sentado do lado de uma senhora antes dele ser atendido. Aí eu vi uma senhora falando com a outra filha dela. O médico chegou para ela e disse para ela que a mãe dela não tinha mais jeito, a diabetes estava muito alta e tinha que amputar a perna da mãe. E aí uma filha falou para a outra assim, pelo telefone, falou: as coisas estão ficando estreitas para a gente. Usou essa palavra. E eu acabei de lembrar disso agora. As coisas só estão ficando estreitas. Ou seja, as coisas só estão ficando difíceis. E às vezes, o que eu entendo disso? Às vezes Deus prefere que eu perca uma perna do que eu perca uma vida. Às vezes Deus permite que eu perca um braço do que perder o quê? A vida, porque Deus tem plano na minha vida. Enquanto os planos de Deus não se cumprirem na minha e na sua vida, nós não vamos morrer, porque a palavra de Deus tem que se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. Quem está entendendo o nome de Jesus? Então, isso aí foi terça-feira, se eu não me engano. E aí, um disse para o outro: as coisas só estão ficando o quê? Deus começou a falar normal com Balaão, ele não ouviu, usou as mentiras.
jumentinho desobediente. Não quer fazer o que eu mando. E aí o jeito que ele tinha para jumentinho obedecer ele era o quê? Vá, jumentinho. Quantas pessoas já foi esse jumentinho na sua vida? Ou na nossa vida? Nós não entendemos e vai, jumentinho, quem é o fulano que fala comigo? Fulano não tem nada a ver com a minha vida. Eu não devo nada para o fulano. Eu não devo nada para o Beltrano. Legal. Ninguém deve nada para quem? Para ninguém. Mas quando Deus ele quer falar com você, comigo, e a gente não entende, Ele vai usar quem tiver à disposição dele. E naquele momento, quem estava à disposição de Deus era quem? Era o jumentinho. Tadinho. Quanto mais ele tentava alertar o seu dono, o dono fazia o quê? Batia, explicava. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa palavra ela traz várias reflexões para a vida do ser humano que a gente vive hoje em dia. Quantas pessoas têm sido, quantas pessoas elas têm tido a mesma missão desse jumentinho, abrir os olhos de alguém, né? Tem hora que eu me sinto um jumento também, jumentinho igual esse aí, porque a gente tenta fazer o bem para muitas pessoas, tenta alertar a respeito de alguma coisa, mas tem gente que não está nem aí. Tem gente que não está nem aí. Tem gente que não obedece. Porque tem gente que acha que é o dono da razão. Deus só pode falar com quem? Com ela. E com mais ninguém. Eu acredito que Deus ele pode te usar para falar comigo, pode usar alguém da rua para falar comigo alguma coisa. Isso aí tudo é. Deus ele age da forma que ele quer, porque se ele tenta falar comigo aqui, mas ele não está conseguindo, aí ele vai tentar de outras maneiras. Se possível, ele vai me levar para o caminho, o quê? Para o caminho estreito. Vamos lá, mas eu já tentei, mas você não quis dar ouvido, agora você tem que passar por isso aqui. Você tem que enfrentar isso aqui. É igual o filho. Você dá conselho para o filho e o filho não ouve. Aí chega um momento que ele vai passar por situações que não era para ele ter o quê? Passar. Não era para ele ter morrido, mas ele o quê? Morreu porque não quis dar ouvido ao pai, não quis dar ouvidos à mãe, não quis se consertar a tempo, não quis obedecer ao pai, preferiu se desviar dos caminhos do pai, da direção do pai. E a vida de muitas pessoas estão assim. Sabe por quê? Porque ela não tem dado ouvidos aos jumentinhos da vida. Eu espero que você esteja entendendo a mensagem de hoje, gente. Mas às vezes uma mãe dentro de casa é igual um jumentinho que quer falar com o filho, mas o filho não quer o quê? O filho não quer ouvir. O pai tenta falar, mas o filho não quer ouvir. É um amigo que representa o jumentinho, fala com o outro amigo, mas o amigo acha que não precisa o quê? Ouvir. Eu acho que tudo na vida você deve parar, meditar e analisar. Para concluir a leitura, gente, para não se prolongar, se não me engano, o versículo 27 diz: vendo a jumenta, o anjo de quem? Deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumentinha com varas. Misericórdia. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz? Aqui, aí a jumenta abriu o quê? Aí a jumenta abriu a boca. Aqui é forte aqui. A jumenta fala. Sim ou não? Mas aqui ela falou. Olha só. Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes. Quer dizer, na verdade, quem falava
jumentinha era o anjo que ele não conseguia ouvir, aí ele teve que, entrar no jumentinho e falar com o maluco do balão que não queria dar vida dele. Isso é forte demais essa leitura, gente. Aí o jumentinho falou para ele assim: o que ele te fizer, rapaz? Para você bater desse jeito, para você me espancar. Será que Balaão se assustou com a voz do jumentinho naquele momento? Rapaz, será que estou vendo coisas? Vocês já viram Deus falando assim: eu estou tentando falar com você, mas você não está ouvindo. Você não está dando ouvidos ao que eu estou falando. É forte demais essa leitura, gente. Será que vai ter o jumento vai ter que falar com você face a face para você acreditar no que Deus quer te mostrar? Imagina se o seu cachorro, você tem cachorro? Oi? Tem? Eu não mando ela nos quatro, tá? Seu cachorro abre a boca e começa a falar com você. Ele diante seu cachorro fala com você. Imagina se o cachorro, sei lá, o seu gato abrir a boca e falar com você aquilo que você não está conseguindo o quê? Ouvir. Tô doido. Meu cachorro fala comigo, tem gente que é meio doido. Se o cachorro falar, pronto. Ficou mais doido ainda. Então, versículo 29, respondeu a jumenta: por que zombastes de mim? Tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a palavra: porventura não sou a tua jumenta, e que toda a tua vida cavalgastes até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Ou seja, quanto tempo eu te carrego? Quantas vezes eu te maltratei? Gente, interprete essa passagem do jeito que você quiser na sua vida, pois ela tem várias interpretações. Várias. Eu poderia ficar aqui o dia todo, a manhã toda, explicando essa leitura para você, e eu não conseguiria explicar o que essa jumentinha representa na nossa vida. Mas Deus, Ele tem usado vários jumentinhos desse mundo para anunciar a volta de quem? De Jesus. Para anunciar o amor de Jesus, para anunciar os perigos, para anunciar as lutas, as dificuldades, as tempestades. Mas muitas pessoas, elas não estão conseguindo o quê? Ouvir ou entender o que Deus está o quê? Falando, mostrando. Porque as pessoas, o tempo está passando, mas elas não querem dar ouvidos à voz do Criador, à voz de Deus, da palavra de Deus. Porque quando a pessoa está cega, o momento que ela está passando, está tudo bem. Mas quando começar a vir sobre ela a colheita, aí depois ela vai assim, aí já não vai ter mais o que? Jeito. O jumento já não fala mais, ninguém mais fala absolutamente o que? Nada. Então, gente, a oportunidade para a sua vida é hoje, não é amanhã. Para a nossa vida é hoje, não é amanhã. Quem entendeu a palavra de Deus? Sim, amém, gente? Quem entendeu no nome de Jesus? Então, permita que dê ouvidos àqueles que têm falado
livrar a sua vida do mal enquanto há tempo. Quem entendeu, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Amém, gente? Feche os seus olhos. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, meu Deus, das nossas vidas. E não permita, Senhor, que sejamos destruídos pelo mal, mas que a tua misericórdia, Senhor, repouse sobre a nossa vida. Salva, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus. Nós lhe pedimos isso, Senhor. Nos dê a vitória e que a salvação esteja sobre nós, na nossa vida, em nome de Jesus. Parecia